Olá pessoal, meu nome é Ed Damásio, Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, sou engenheiro ambiental com mestrado e doutorado na área de saneamento e também recursos hídricos. Esse é um canal no qual a gente aborda tópicos voltados a saneamento e também a recursos hídricos. Então podem observar aí vários vídeos, no canal no qual a gente fala sobre variados assuntos, né? Todos eles incluem água, né? Seja água limpa, uma água um pouco mais suja, né? Falando a grosso modo. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre sistema de esgotamento sanitário. Tá? Quais são os componentes principais, nós vamos falar quais são os tipos de sistema de esgotamento sanitário. Vamos fazer uma introduçãozinha breve sobre as formas e como se faz a coleta, afastamento, né? E não vamos falar do tratamento e também nem da disposição final, mas todo esse contexto de coleta e afastamento a gente vai dar uma pincelada geral aqui para que nos próximos vídeos nós possamos entrar em detalhamento dos componentes desse sistema. Tá? Então aqui é mais uma aula introdutória a respeito do sistema de esgotamento sanitário. Né? A gente tem duas fotos, duas imagens aqui, né? Dois sistemas aqui de coleta, né? Aqui nós temos um sistema que ele é público, esse outro sistema aqui na lateral provavelmente é uma fossa séptica, né? O pessoal vulgarmente chama de fossa séptica, mas o nome correto mesmo, se ela for bem projetada, for adequadamente projetada, vai ser chamado tanque séptico. Aí a gente tem um caminhão limpa-fossa aqui que está fazendo a limpeza, então aqui tem-se uma solução individual, aqui uma solução coletiva. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse sistema, tá? Antes, então, nós vamos falar quais são as etapas do sistema de esgotamento sanitário. Tá? Então, nesse slide, vocês podem observar aqui, ó, o que está em azul são as etapas. Quando a gente fala, então, sistema de esgotamento sanitário, o que é sistema? Sistema consiste em várias unidades, né, em conjunto. Então, quando você tem várias unidades estruturadas entre si, ligadas entre si, a gente compõe um sistema. Então, nós temos, por exemplo, as unidades, né, no caso a etapa, né, que a gente vai denominar coleta. Depois da coleta, afastamento, depois do afastamento, tratamento e, posteriormente, a destinação pós-tratamento. Então, a gente tem aqui algumas etapas. Dentro dessas etapas nós teremos unidades, né? Temos unidades que compõem a coleta, unidades que compõem o afastamento, unidades que compõem o tratamento e unidades que compõem a destinação do esgoto, né? Pós-tratamento. Né? Todas essas unidades vão compor o sistema de esgotamento sanitário. Então, dito isso, né, a contextualização do que é um sistema, variadas unidades interrelacionadas entre si que possuem, que compõem, né, um sistema. No caso, o sistema é esgotamento sanitário. Né? O que esse sistema compõe? Ele vai pegar o esgoto das residências, né, ou também, dependendo da cidade, vai pegar o esgoto de indústria também, mas principalmente de residências. Eu estou na minha casa, você está na sua casa, ou então está na escola, está no trabalho. A gente vai no banheiro, a gente toma banho, a gente produz águas residuárias, a gente produz esgoto, seja ele doméstico ou sanitário, a gente tem a definição, veja nos outros vídeos. E aí, o que a gente faz com esse esgoto? Né? Como já vimos, né, nos primeiros vídeos lá, falando sobre introdução ao saneamento, a gente vê que tem diversas doenças. Se nós não pegarmos esse esgoto e jogar ali no quintal, seja no meu quintal, seja no quintal do vizinho, seja na rua, em algum momento esse esgoto vai estar em contato com algum animal, com algum ser vivo, né? E aí, o risco de contaminação, de geração de doenças para a sociedade como um todo é bastante elevado. Então, para evitar doenças, o que a gente tem que fazer? Pega o esgoto e aí coleta esse esgoto, depois que coleta, afasta, né? Porque não basta apenas coletar, você precisa pegar o seu esgoto todo, o esgoto sanitário doméstico, colocar em uma tubulação, tá? Então aqui nós temos condutos fechados, porque não pode ser a céu aberto, não pode ser uma vala de esgoto. Tem muitas cidades que fazem isso, mas não é de forma adequada, né? Tá? A gente pode encontrar, na viagem de vocês aí, né, pelo Brasil, vocês podem encontrar alguns bairros, algumas cidades, eu já presenciei isso, em que o esgoto está fluindo, né, a céu aberto, né, uma tubulação aberta. Não é o adequado. O adequado é tubulação fechada subterrânea. Tá? A gente vai ver aqui, ao longo de todos esses sequência de vídeos, que as tubulações elas devem ser fechadas. Tá? Então é conduto fechado. Anotem aí, para coletar o esgoto e também para afastar o esgoto, tem que ser conduto fechado. Por que conduto fechado, professor? Porque evita mau cheiro. Né? Imagine você está andando na rua, tem uma vala de esgoto, né? Esgoto passando, tem
fezes, tem urina, tem tudo quanto é tipo de coisa passando, né, bem próximo ali à sarjeta. Então a tubulação ela tem que ser fechada, tá? Para evitar mau cheiro, para evitar, né, o aspecto visual desagradável, para evitar vários e vários problemas, né, incluindo a atração de alguns vetores, porque se está a céu aberto vai atrair barata, vai atrair rato, né? Se com a tubulação normal fechada a 1 metro de profundidade já atrai muitos vetores, imagina se a tubulação for aberta, tá? Então, a primeira parte do sistema de esgotamento sanitário vai ser a coleta. É necessário coletar o esgoto, né? A gente vai ver posteriormente como que se coleta esse esgoto. Já adiantando, né? É uma tubulação que você vai ter ali, né? Você vai ter as tubulações, as instalações prediais na casa de vocês, vão ter lá o sifão, vão ter lá o ralinho, vão ter lá várias instalações prediais, vão ser unificadas no coletor predial. No coletor predial, manda para o coletor que está na porta da sua residência, se você tiver esse serviço aí, né, fornecido pela cidade. Então, lá se faz a coleta do esgoto. Uma vez que o esgoto ali está, ele vai ser então afastado. Você quer que o esgoto vá para longe de você. Isso sim, tá? Então há necessidade, depois da coleta, que o esgoto sai da sua casa, né, chegue nos coletores ali, né, da rua, ele seja afastado. Ele vai ser afastado de forma livre, né? O que é um escoamento livre? É um escoamento que quem está agindo é a força da gravidade, tá? Então é um escoamento livre, né? A tubulação ela vai ter uma determinada inclinação, alguns porcentagens de inclinação, alguns poucos graus, e aí então o esgoto ele vai fluir por gravidade. Só que em parte do sistema, né, de esgotamento sanitário ele pode ser forçado. São os casos do sifão invertido e também da estação elevatória. Tá? Então nesses dois casos nós teremos condutos de escoamento forçado, tá? Porque toda a tubulação ela vai estar preenchida com esgoto e aí vai funcionar sob pressão, né? Vamos dizer assim, maior do que a atmosfera. Enquanto que o escoamento livre, né, a maior parte da rede de esgoto que passa na porta da sua casa, na rua de cima, né, em boa parte do bairro, da cidade, é escoamento livre, tá? Ação gravitacional. Por que disso? Porque é mais barato. Se você for implantar um sistema de afastamento, né, de esgoto por conduto forçado, vai gastar muita energia com bomba. Tá? Nós vamos falar sobre isso lá quando chegarmos na parte de sifão invertido, quando formos falar sobre estação elevatória, tá? Nos outros vídeos aí a por vir. Então nós temos a coleta, nós temos o afastamento e vai afastar para onde? Para o quintal do vizinho? Não é o adequado. Né? Vai gerar briga, vai gerar problemas, vai gerar doenças, né? Pode gerar até morte, né? Seja morte por uma doença ou morte por assassinato mesmo. Então, um afastamento para o quintal do vizinho? Não. Para a rua? Também não. Para onde? Né? Geralmente, né, se destina a um tratamento. Por que eu falei geralmente? Porque, como já vimos, né, no primeiro vídeo lá sobre introdução ao saneamento ambiental, nós vimos que metade do esgoto do Brasil ele não é nem coletado nem tratado, né? Boa parte deles é coletado, mas tem uma certa quantidade que não é tratado. Então, nem tudo que é coletado é tratado. Tem cidades, tem municípios, bairros que só tem essa parte aqui, ó, coleta e afastamento. E aqui do afastamento, pula a parte do tratamento e já lança no rio. Então, é uma configuração que é possível, né, que se encontra aí na prática, só que não é adequado. O correto mesmo é todo esgoto coletado e afastado deve ser afastado para uma estação de tratamento de esgoto, tá? Essa sequência de vídeos aqui eu não vou falar sobre tratamento, tá? O tratamento a gente tem vários outros vídeos no canal que explicam, né, como que a gente trata esgoto, como que é a melhor forma de gerenciar o esgoto, né, em termos ali de remoção de poluentes. Então nós temos mais de quase 20 vídeos aí no canal falando só sobre o tratamento, tá? Esses que eu estou gravando nesses meses, nessas semanas, correspondem aqui às etapas de coleta e afastamento, tá bom? Tratamento, outros vídeos aí, né? Quase 20 vídeos no canal, vocês podem desfrutar. E aí depois que o esgoto é tratado, depois que é removido matéria orgânica, depois que é removido nitrogênio, fósforo, variados poluentes que estão nesse esgoto, lança-se em um local, né? Esse local ou é um corpo hídrico, ou é no solo, ou em alguns casos bem remotos, faz-se o reuso dessa água residuária, tá? Então nós temos, depois do tratamento, dependendo do tratamento, se for um tratamento muito bom, eu posso reutilizar essa água, né? Seja para uma fertirrigação, irrigar uma cultura, irrigar uma plantação de milho, posso reutilizar numa indústria, reutilizar na lavagem de pisos. Então, dependendo da qualidade do tratamento, posso reutilizar.
né? Quando a qualidade é um pouco inferior, faz a disposição no solo ou mesmo o lançamento em corpos hídricos, né? O que é a grande maioria. Mais de 90% ali dos tratamentos, a destinação pós-tratamento é em corpo hídrico, tá bom? Já os sistemas de esgotamento sanitário, nós podemos dividir eles de duas formas, tá? Nós vamos dividir ele de duas formas, de acordo com as soluções locais, tá? E também de acordo com as soluções municipais. Essas soluções locais, elas são mais aplicadas, por exemplo, a assentamentos rurais, né? Por exemplo, o assentamento do INCRA, a uma pequena cidadezinha lá do interior, onde tem lá não falo cidadezinha, né, mas uma comunidade ali que tem 100 residências. São cidades bem pequenininhas, bairros bem isolados, né? Às vezes tem um bairro que está ali, por exemplo, 1 quilômetro da cidade, ou então muito longe da estação de tratamento de esgoto, né? São algumas situações, né, principalmente de zona rural, zonas mais afastadas, em que existe a solução local. O que é essa solução local? Em que, veja aqui o que eu coloquei, ó, etapas do sistema de esgotamento sanitário ocorrem em área próxima ao local de geração, né? Podem ser uni ou multifamiliar. O que eu estou querendo representar com isso? Se a gente observar aqui a próxima figura, eu estou dando um pouquinho mais de exemplo sobre isso, né? Essas soluções locais, elas são aplicadas a uma única residência, como vocês podem observar aqui, ó. Vamos imaginar lá um certo assentamento rural, né? Uma comunidade rural, né? Um bairro que está bastante afastado do centro da cidade. E aí tem as casinhas lá, né? A rede de esgoto do município ainda não chegou lá, e aí o que vai fazer? Vai simplesmente pegar o esgoto lá e furar um buraco? É o que geralmente acontece, né? Você tem essas residências lá isoladas, as pessoas vão lá, fura um buraco, né, a chamada lá fossa negra, e simplesmente faz a disposição dessa água residuária nessa fossa, né? Não é o adequado. O adequado é que seja substituído nessas fossas por um tanque séptico seguido de um pós-tratamento. Isso é profundamente possível, né? Se vocês verem os vídeos aí no canal, né, sobre tratamento de águas residuárias, nós temos dois vídeos. Um que fala de reator anaeróbio, que ensina o dimensionamento de tanque séptico, por exemplo. E nós temos um outro vídeo no canal que mostra o sistema de wetlands construídas, tá? E aí esse sistema de wetlands construídas ele tem plena aplicabilidade a esses sistemas individuais. Ou seja, o que acontece aqui? Ao invés de pegar lá, né, o esgoto dessas pequenas residências aqui, cada residência vai, né, pegar seu esgoto para colocar uma tubulação ali de PVC, né, que geralmente é a PVC que se utiliza para fazer a coleta do esgoto, e vai construir do lado, lá no quintal da casa mesmo, vai construir um sistema ali de tanque séptico e de filtro biológico, ou tanque séptico e wetlands construídas, tá? Ou seja, o que está acontecendo? O esgoto está sendo coletado e tratado no próprio local onde ele está sendo gerado, tá? Então, por isso que é uma chamada de solução local. Ela pode ser unifamiliar, ou seja, cada residência, essa casinha aqui, coleta e trata seu esgoto lá no quintal. A casa do lado, coleta e trata o esgoto lá no quintal. Tá? E essa forma de gestão é chamada de gestão descentralizada, ou seja, cada indivíduo, cada gerador, né? A minha casa aqui eu trato esgoto, na casa do vizinho ele trata esgoto, ou seja, é descentralizado. Não tem nenhuma Saneago, não tem nenhuma BRK, não tem nenhuma CAESB, não tem nenhuma Sabesp, não tem nenhuma companhia de saneamento que está propiciando a coleta e o tratamento de esgoto para mim aqui. Tá? Então, outra característica é baixa área do sistema, ou seja, apenas algumas residências, né, são atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário, seja de forma individual, como essa figura aqui, ou seja de forma coletiva. Né? Por exemplo, uma comunidade isolada, como eu já falei, um assentamento do INCRA, né, uma pequena comunidade, né, afastada das cidades, né, zona rural, tem várias residências ali, que ao invés de todas as residências, cada residência pegar o seu esgoto e tratar lá, o que eles costumam fazer? Constrói-se uma rede que atendam todas essas residências, né, direcione lá ao próprio assentamento. E lá vai ter o quê? Um sistema descentralizado, porque não é a Saneago, o BRK, não é uma companhia de saneamento que está fazendo o tratamento do esgoto aqui. Quem está fazendo o tratamento do esgoto aqui, né, são os próprios gestores aqui dessa comunidade. Tá? A gente sempre tem lá os líderes, né, da comunidade e que, né, serão os responsáveis ali, né, para contratar uma mão de obra, contratar alguém, ou os próprios moradores mesmo fazer algumas manutenções do sistema.
tá? Perceba que, então nós temos a característica principal que é dessas soluções locais, é a gestão descentralizada. Quem está tratando o esgoto aqui, ó, são os próprios moradores. Eles foram lá, construíram a rede de esgoto, eles foram lá e construíram o tratamento de esgoto, seja por tanque séptico, seja por sistema de wetlands construídas, filtros biológicos, né? Sistemas de baixo custo, tá? Então, nós temos as soluções locais aplicadas a regiões distantes, assentamentos rurais, né? Assentamentos lá do MST, comunidade isolada, aqueles bairros que estão bem distante do centro, às vezes está lá 10 km do centro, 10 km de uma estação de tratamento de esgoto, é inviável a rede chegar nesses bairros, o que se faz? Solução local, tá? A prefeitura muitas das vezes deveria, né? Muitas das vezes não, sempre deveria, né, estimular essas soluções individuais aqui, desde que se tenha as normas adequadas, né, para estimular o tratamento de esgoto nesses locais que não são atendidos pela rede pública, tá? A rede pública, por sua vez, a gente denominou aqui como são soluções municipais, né, em que as etapas do sistema de esgotamento sanitário ocorrem numa área mais extensa. Ao invés de ser só voltado ali a uma residência, ao invés de ser só voltado ali a uma comunidade rural, a uma pequena bairro que está afastado do centro, as soluções municipais elas são bastante extensas em área, né? Elas vão abarcar municípios, vão abarcar vários e vários bairros, né? São muitos quilômetros quadrados de área atendida, né? E são, consequentemente, multifamiliar, tá? Com certeza multifamiliar, não tem como ser unifamiliar, porque está se tratando do município como um todo, tá? Então aqui nós temos as soluções municipais. Essas soluções municipais, como eu falei, multifamiliar, veja aqui, ó, tem um bairro lá em cima, tem um bairro aqui embaixo, tem um bairro do lado, tem variados bairros, né, que englobam uma cidade. Todo o esgoto ele é coletado, afastado e destinado a um sistema de tratamento. Depois do tratamento, lança-se geralmente num corpo hídrico ou outra forma de disposição. Tá? E aí, né, é levada a área do sistema de esgotamento, né, envolvendo a coleta, o afastamento e o tratamento. Veja que envolve cidades, né, a cidade como um todo, né, seja 70%, 80% da cidade, ou seja vários bairros, né? Então é uma área muito grande que as soluções municipais contemplam. Só que, né, a gestão, né, como é uma área muito grande, a gestão ela tem que ser centralizada numa companhia de saneamento. Você vai ter lá Caesb atuando, você vai ter Sabesp, você vai ter Copasa, você vai ter variadas companhias de saneamento, Saneago, BRK atuando aqui na gestão. Vai ser a BRK que vai ser responsável por ir lá, né, lá na sua casa lá, e entregar para você a conta de água. Nessa conta de água vai estar cobrando de vocês a tarifa de esgoto, tá? Então, na conta de água, se você tem rede de esgoto na sua casa, com certeza você vai estar pagando pela coleta e afastamento, né? Por curiosidade, você então, hoje, ou no momento que você está vendo o vídeo, pegue lá, né? A tarifa vai estar lá escrito lá. Uma tarifa responsável pela coleta, afastamento e tratamento da água residuária do esgoto, tá? Então você vai estar pagando pela água que chega na sua casa, tá? A água que chega na sua casa, que você bebe, que você toma banho, e paga pelo esgoto que você está gerando, porque esse esgoto gera custos, né, para a companhia de saneamento. A companhia teve custo para implantar a rede, para fazer os buracos aqui, as valas, colocar as tubulações, tem muito custo para fazer o monitoramento, né, do sistema de tratamento, tem custo para tratar o esgoto, tem custo para fazer a operação, manutenção da rede, então tem variados custos. Tá? E por isso que a gestão é centralizada. Quanto maior a rede, maior a complexidade do sistema. Tá? Em contrapartida, quando as soluções são mais locais, os problemas são mais fáceis de ser resolvidos, né? E podem ser resolvidos então de forma pelo próprio morador da casa, né? Às vezes a tubulação ali entope, ele vai lá, né, e consegue desentupir. Se é uma pequena comunidade, né, sempre tem um responsável lá por gerenciar o tratamento, né, fazer a manutenção e por aí vai. Bom, então, muito importante, nós temos soluções locais, né, uni ou multifamiliar, uma casinha só ou várias casas, gestão descentralizada, quem faz o processo de implantação, manutenção, né, e toda a gestão são os próprios moradores, é a própria comunidade que está sendo atendida, né, e uma pequena área. Em contrapartida, soluções municipais é muita gente que está envolvida, por isso, muita gente que é abastecida, né, contemplada, por isso precisa de uma companhia de saneamento atuante.
envolve uma área grande, vários bairros, cidades e por aí vai. Bom, então outro tipo, né, agora outro tipo de classificação do sistema de esgotamento sanitário, né, e aí no caso isso daqui é mais focado nas soluções municipais, né, que envolve grandes áreas. Nós temos dois tipos de sistema: o sistema separador, tá? O sistema separador, ele está aqui nessa figurinha que eu estou indicando aqui, ó. O sistema separador é o seguinte: nós temos uma cidade e aí o esgoto gerado nos prédios, nas casas, nos comércios, ele é destinado a uma tubulação. Então vai ter o esgoto em uma tubulação que vai ser coletado, afastado e destinado ao tratamento e depois disposição no rio, geralmente. Enquanto que a água de chuva, ela tem a sua tubulação separada, por isso o nome, ó, sistema separador. A água de chuva ela é separada. Na porta da sua casa, né, dependendo da cidade que você vive, vai ter lá um sistema de coleta de água pluvial, né? Vai ter as bocas de lobo, vai ter as galerias, em que choveu, né, a água de chuva vai para essa tubulação, né, de água pluvial, vai cair, né, uma tubulação menor vai cair na maior, e lá no fim vai cair no rio. Então veja que esgoto é gerenciado de forma diferente de água de chuva. Em contrapartida, no sistema combinado é tudo junto, tá? No Brasil, o que a gente tem? Sistema separador, né? Eu mesmo não conheço nenhuma cidade no Brasil em que tenha um sistema combinado. É só sistema separador, esgoto numa tubulação, água de chuva na outra. Mas em alguns países, né? Em alguns países, principalmente Estados Unidos, lá se tem o sistema combinado, tá? Esse sistema combinado é aquele famoso sistema que vocês provavelmente já viram, né, nos filmes lá da Tartaruga Ninja, né, que eles entram naquelas tubulações que tem lá 2, 3 metros de tamanho, naquelas galerias, em que lá está recebendo tanto o esgoto das cidades, tá? O esgoto da cidade está sendo direcionado àquelas galerias lá, como também a água de chuva. Tá? Então é um sistema combinado que conduz, coleta e afasta tanto água de chuva como também o próprio esgoto. Tá? Então nós temos água de chuva e esgoto sendo coletado, afastado, enviado ao tratamento e depois à destinação final. Então nós temos esses dois sistemas passíveis de ser construídos, separador e combinado. Combinado, outros países que desenvolvem, né? No Brasil é só ser sistema separador. Por que disso? Por que o sistema separador? Um pouquinho mais à frente eu vou falar sobre os principais motivos de se adotar o sistema separador. Tá? Antes disso, só mostrando essa ilustraçãozinha aqui, ó, as próprias companhias de saneamento, elas sempre dão bastante ênfase nisso, né? Que a água de chuva é uma coisa e esgoto é outra. Mas por que é necessário fazer campanha de conscientização? Porque pode muito bem, né, ter um indivíduo ali, né, que está mal intencionado e pegar, por exemplo, a calha da água de chuva, né, da casa dele e direcionar lá na rede de esgoto. Tá? Então pode acontecer bastante isso. O que é o adequado? Tá? O que é o adequado? O adequado é, você tem lá seus sanitários, né? Tem lá banheiro, tem lá chuveiro, tem lá as pias e tudo mais. Você vai gerar o seu esgoto, esse esgoto vai para o ralinho aqui, vai para as tubulações, vai cair no coletor predial e vai cair na rede de esgoto. Tá? Isso é a melhor forma de gerenciar o sistema de esgotamento sanitário. Tá? A melhor forma de gerenciar o esgoto, perdão. Tá? E a água de chuva? Você vai ter a calha lá no seu telhado, né? A calha não, vai ter o telhado, né? Nas bordas do telhado você tem a calha, né? Tem os rufos, as calhas, né? Todo o sistema ali de coleta de chuva, vai cair na calha principal e é destinado para fora da sua casa. Ou pode ser dentro da própria casa mesmo, né? Para infiltrar lá no jardim, ou deve ser direcionado para a rua. Tá? Nessa rua vai cair o quê? Vai cair lá nas galerias de água pluvial. Então veja que a forma correta é esgoto direcionado para uma tubulação e água de chuva direcionada a outra tubulação. Isso é o adequado. Só que aí, né, as companhias de saneamento sempre notam que quando chove, a vazão de esgoto lá na ET, estação de tratamento de esgoto, aumenta. Mas então a pergunta que fica, mas se o sistema é separador, né, não deveria ter esse aumento de vazão lá na ET. Tá? É bem lógico. Tá? Se o que chega na ET é só esgoto, por que quando chove aumenta a vazão?
porque existem muitas infrações, né? Vamos chamar assim, muitas infrações, para a gente não chamar de gato, algumas ligações clandestinas. Tem gente que vai lá, ao invés de pegar a calha e lançar lá, né, na galeria de água pluvial, pega a água aqui da chuva e faz algum direcionamento aqui, ó, e manda lá na rede de esgoto. Então existem essas ligações clandestinas, né, inadequadas e criminosas, né? Se a companhia de saneamento vê você fazendo isso, ela vai te aplicar uma multa, né? Então essas coisas acontecem, tem até esses panfletos aqui, né, que a companhia de saneamento, eu não sei qual, de onde é que eu tirei isso daqui, né, que traz lá, água de chuva é uma coisa, esgoto é outra. Água de chuva tem que ir embora por um cano e esgoto por outro. Então, sempre se traz essas ilustrações aqui, né, para tentar conscientizar as pessoas para não fazerem ligações clandestinas, tá? Então é muito importante que fique muito bem claro para vocês. Esgoto é uma coisa, água de chuva é outra, porque o sistema ele é separador, tá? Quando nós formos dimensionar o sistema de esgotamento sanitário, o que nos interessa é só água de chuva. Lembre que, né, nos vídeos passados a gente colocou lá, né, a tal vazão de infiltração. Então vai ter uma vazãozinha aqui de água que está entrando aqui por debaixo das tubulações, é uma água de infiltração, mas não é basicamente a água da chuva que escorreu da superfície. Pode sim ser a água da chuva que infiltrou no solo, o nível do lençol freático aumentou e a água vai entrar por alguns buraquinhos, né? Mas não é uma tubulação, uma alta vazão que está entrando, né, na tubulação de esgoto. Tá? Água de chuva direcionada à sua tubulação específica, vai ser dimensionado de acordo com seus critérios, tá certo? Pois bem, então chegamos ao finalzinho, essa aula bem curta. O sistema separador ele tem algumas vantagens, né? Por que a gente só utiliza isso no Brasil? Tem muitas mais vantagens em relação ao sistema combinado, né? As principais vantagens, né, em comparação ao outro sistema combinado, estão listadas aqui. Ó. A principal delas, a primeira é menores dimensões nas unidades do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, porque a gente tem uma menor vazão. Se vocês observarem a figura aqui anterior, as tubulações de esgoto, elas são muito menores do que a tubulação ali de água de chuva. Tá? Então, quanto menor a tubulação, mais barato para implantar, mais barato para fazer as manutenções e por aí vai. Tá? Então, quando se tem, né, sistema separador, água de chuva de um lado e esgoto do outro, né, as tubulações da rede de esgoto são menores. Então, teremos menores dimensões no sistema de coleta, no sistema de afastamento e também no tratamento de esgoto. Por que vamos ter menor dimensão? Porque menor vazão. Se você trata só esgoto, vai ser menor vazão do que você tratar esgoto e água de chuva. Tá? Então, o principal motivo, né, o motivo maior é esse, que as companhias de saneamento no Brasil, né, só adotam o sistema separador, porque as dimensões são menores e isso implica em quê? Menor custo para implantar e menor tempo também para fazer essa implantação. Quando a gente tem tubulações bem pequenas, né, de 100 milímetros, 150, 200, a gente consegue ali implantar elas de forma mais rápida, fazer as valas de forma mais rápida, fazer o monitoramento, né, a manutenção ali de forma mais rápida. Então é muito mais barato, muito mais efetivo se fazer o sistema separador em relação ao sistema combinado. Tá? Outra vantagem do sistema separador é não ocorrência de extravasamento de esgoto durante as chuvas, né? Mesmo que eu falei para vocês que tem alguns chamados gatos, né? Algumas ligações clandestinas da rede de esgoto com água de chuva, mas são situações eventuais, né? Uma ou outra residência que pode ter esse problema, né? Um ou outro ponto da rede, né? Mas a grande maioria, né, estão tudo certinho, esgoto de um lado, água de chuva de outro. Agora imagine se fosse padrão, fosse um sistema combinado, juntar tudo, né, a gente teria lá um risco de extravasamento muito grande. Imagina que cai aquela chuva super forte, super intensa. Então teríamos um extravasamento. Ó, o nível lá na estação de tratamento de esgoto, a gente vai ter um nível, né, de água muito mais elevado do que aquilo que a gente projetou. Então, quando chove, né, a gente em teoria nós não precisamos ficar preocupado com o que acontece lá no sistema de tratamento, tá? Porque a chuva não nos interfere, né? Embora a gente saiba, como eu já falei antes, que tem sempre uma aguinha, né, de chuva que está entrando na rede, então choveu, vai aumentar um pouquinho a vazão lá na ET, tá? Mas não é uma vazão tão elevada assim, né, ao ponto de extravasar. Se fosse combinado, aí extravasa, né, em alguns casos, tá? Pois bem, outra vantagem, né, do sistema separador é que reduz o risco, né, de refluxo. O que seria o refluxo? Seria ali voltar água, né? Por exemplo, você está tomando banho ali, está voltando água
voltando esgoto, né, pelo ralinho do seu banheiro, né? Por que pode acontecer isso? Por que pode acontecer o refluxo, né? Imagine se tiver água e esgoto tudo junto, né? Água de chuva e esgoto, né? Chove daquela forma lá que acaba elevando o nível, né, do esgoto. O esgoto vai começar a voltar para suas residências. Então há essa possibilidade. Se o sistema for mal projetado e for um sistema combinado, né, há risco de refluxo, há risco do esgoto junto com água de chuva voltar para as residências, né? Isso vai implicar, né, além do mau cheiro muito forte, né, vai ainda ocasionar vários transtornos, né, sendo o principal dele a contaminação do ambiente onde você está. Imagine todo o ambiente, toda a casa ali, o banheiro e parte da casa ser, né, contaminada ali com esgoto misturado com água de chuva, né? Então, um risco que é desnecessário quando se adota o sistema separador, né? A gente pode evitar esse risco, tá? E aí, por fim, a vantagem do sistema separador também é ter maior facilidade no tratamento e destinação das águas residuárias. Nos vídeos aí de tratamento de água, são vários no canal, como eu já falei, vocês podem simplesmente, vocês vão ver simplesmente que nós temos alguns parâmetros de projeto. Você dimensiona uma lagoa de estabilização, sistema de lodos ativados, um reator WASB, para aquela determinada quantidade de matéria orgânica. Tá? Agora imagine se começa a chover, né, se o sistema for combinado, começa a chover, começa a ter altas vazões, aquela carga orgânica ela vai ser alterada. Tá? A concentração de matéria orgânica vai ser diluída. Então nós vamos ter muito mais problemas para tratar esse esgoto, para tratar essa água residuária. Então é importante, né, que o sistema sendo separador, a gente saiba, né, a gente tem um valor mais ou menos constante de matéria orgânica que a gente venha a tratar. Se for sistema combinado, pode ter semana que está baixo, semana que está alta a concentração de matéria orgânica e nós vamos ter bastante problemas, tá? Então, essas aqui são as principais considerações a ser feitas a respeito da vantagem do sistema separador em relação ao sistema combinado, tá? E todas essas vantagens são argumentos, né, para que o sistema separador seja o único, né, implantado no Brasil. Embora, né, como eu falei, outros países aí adotam o sistema combinado, tá bom? Mas o sistema combinado nesses outros países é porque eles têm uma estrutura, né? Os Estados Unidos, por exemplo, tem muito dinheiro. Os Estados Unidos tem todo um planejamento, né, das cidades. Então, há algumas vantagens em adotar o sistema combinado em países que têm bastante recursos, que têm uma gestão sanitária muito bem estruturada, né? Então fica fácil para eles. Nós, que ainda somos um país que temos muitos problemas de saneamento, né? Não dá para implantar de maneira nenhuma o sistema combinado. A gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem estrutura para suportar o sistema combinado, né? Então por isso o separador é o que nós utilizamos, ok? E aí, para finalizar, nós já quero adiantar para vocês o que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos, tá? Aqui nas próximas videoaulas. Os componentes do sistema, tá? Como eu falei para vocês, as etapas do sistema correspondem a coleta, depois que coletou, afasta. Então, coleta, afastamento, e aí teria o tratamento, que nós não vamos abordar aqui, e nem a destinação final, que fica nos vídeos que já estão disponíveis aí no canal, tá? Então, o nosso foco do sistema aqui vai ser coleta e afastamento, tá? Coletar, o que nós utilizamos como unidade de coleta, né? Nós vamos ter, então, a rede coletora, o próprio nome está falando. Rede coletora, ela é composta pelo quê? Pelas instalações hidráulicas prediais, né, lá pelo ralo, pelo sifão, pelo coletor predial, por várias unidades dentro das residências. Saiu da residência, vai para os coletores de esgoto, vai ter coletor principal, vai ter coletor tronco, vai ter os interceptores, né, e seus acessórios também, vai ter posto de visita, terminal de inspeção e limpeza e variados outros, tá? Tudo aí que vocês às vezes não veem, né, não consegue ver porque está subterrâneo, né, na casa ali, na porta da casa de vocês, nas ruas, nós vamos estudar, inclusive fazer o dimensionamento, tá? Então temos a rede que coleta o esgoto e faz o afastamento, tá? Passando pelo emissário, que é uma tubulação ali que já está bem pertinho ali da estação de tratamento de esgoto, tá? Antes de chegar na estação de tratamento de esgoto, geralmente passa por um emissário, tá? Então rede de coletora e emissário são responsáveis por coletar e afastar o esgoto. E nós temos duas unidades bem importantes, que são o sifão invertido, que é uma tubulação ali que é escoamento forçado, que é utilizado para transpor obstáculos. Quer passar o esgoto por um rio, de um lado do rio para o outro? Faz um sifão, seja por baixo ou por cima.
Tá? Quer passar por uma instalação do metrô, por exemplo? Então, por baixo ou por cima, utilize sifão invertido. E temos também a estação elevatória de esgoto, que é para bombear. Também é um conduto forçado que bombeia esgoto, né? Quando você quer tirar o esgoto de uma cota mais baixa e mandar lá para cima. Tá? Então, todas essas unidades aqui, nós vamos trabalhar a partir da próxima aula, em que nós falaremos sobre coletores de esgoto sanitário. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Hoje o vídeo foi bem curto, né? E até a próxima.